neste momento. Pois bem, vamos ler o livro de Hebreus, capítulo 12. Eu gostaria que todos os irmãos estivessem aqui nesta noite, para esse capítulo 12 de Hebreus, né? Capítulo 12, nós vamos ler de 1 a 3. Chegamos, depois de mais de 6 meses, nós chegamos no capítulo 12, certo? Depois de muito tempo de sermão, os primeiros 11 capítulos do livro, chegamos no capítulo 12. Diz assim o texto da palavra de Deus: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos porque durante todo esse tempo nós estudamos os primeiros capítulos deste livro, isto é, os primeiros 11 capítulos deste livro, e hoje nós chegamos ao capítulo 12. Te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade de pregar no templo da Igreja Ebenezer, o capítulo 12, o início de Cristo. Irmãos, eu acho que esse é o texto mais pregado da Igreja Ebenezer nos últimos tempos, né? É o capítulo 12. Pessoas já falaram no capítulo, mas como nós estamos expondo o livro, né? Todo o livro, o início do capítulo 12, né? Vamos continuar fazendo a exposição do livro inteiro. Pois bem, o nosso tema de hoje, o assunto de hoje, é corrida cristã, a corrida da vida cristã. Então, esse é o nosso assunto desta noite. A corrida cristã. Mente fazer aqui uma análise daquilo que teve estudado até então. O livro foi escrito mais ou menos assim, e nós temos estudado. Ele começa como uma carta e ele termina como um sermão, ou seja, a presente exortação ou a presente homilia. Ele tem um conteúdo doutrinário que trata sobre a superioridade de Cristo, superior aos anjos, superior aos céus. Dessas exortações, nós já passamos por elas. Vamos apenas relembrar essas exortações. A primeira, não negligenciar as verdades ouvidas. Isso nós devemos prestar atenção. Tome cuidado, não seja negligente para com a verdade ouvida. A segunda exortação que ele menciona no seu livro é que a incredulidade acarreta em prejuízo espiritual, e ele ilustra com o povo de Israel que saíram do Egito. A terceira, ele menciona que a permanência na imaturidade resulta em disciplina. Então, quem permanece na imaturidade, isto é, não cresce, isso resulta ou traz para a sua vida disciplina, correção. A quarta, talvez seja mais dura, é que a rejeição a Cristo e a nova aliança resulta em correção severa, dura, para aqueles que rejeitam a Cristo
e a sua aliança, a sua obra do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E a quinta, certo? Um pouquinho à frente ainda, a quinta é: considere ou veja, observe o exemplo de Jesus Cristo. Veja como ele viveu, como ele passou pela terra como exemplo. Então, essa é a terceira. Dá para relembrar que nós vimos nos últimos sermões, durante esse período de tempo? Escute, preste atenção na palavra de Deus. Não negligencie a verdade. A incredulidade traz prejuízo. A permanência na infantilidade resulta em prejuízo. A permanência nessa imaturidade também traz disciplina severa, dura, certo? Rejeitar a Cristo é duro, é uma correção forte para quem permanece ou quem rejeita a Cristo e o seu sacrifício. E devemos copiar o modelo, o exemplo de vida do Senhor Jesus Cristo. Esses são os primeiros 11 capítulos do livro. Agora, quando chegamos aqui, no capítulo 12 e 13, algo acontece. Essa é a parte da ética do livro. Agora é o que nós chamamos de parte prática, aquilo que nós devemos praticar, isto é, aquilo que nós devemos fazer, que nós devemos exercitar na vida cristã. Isso é necessário. E vejam como esse autor, que é desconhecido, não sabemos quem escreveu Hebreus, ele começa o seu livro com essa conjunção aqui, bem enfática, que é portanto. Olha aí na sua Bíblia, essa palavra é um indicador de ênfase. Ele está dizendo assim: vir sobre doutrina, sobre ensino, sobre verdade. Agora, portanto, eu vou necessidade, com ênfase, exortar a vocês a necessidade de vocês viverem a vida cristã. Essa é a maneira que o autor nos comunica essa ética. Essa palavra aqui, portanto, ela é utilizada apenas 2 vezes na Escritura. Ela é utilizada em 1 Tessalonicenses 4 e 8. Ela trata lá de ensino, e aqui também. Então, trata também. Ele está dizendo: não rejeite a doutrina ensinada lá em Tessalonicenses 1, 4 e 8. E aqui também, ele está dizendo: não rejeite o ensino que eu passei nos 11 capítulos para você. Então, não rejeite. Então, eu acabo de ensinar, agora vocês apliquem, exercitem a vida cristã. Por isso que ele coloca algo bem enfático. E é isso que devemos fazer. Então, para nós, depois de ouvirmos, de aprendermos durante todo esse conteúdo doutrinário, cabe a nós agora uma disciplina, um exercício espiritual de vida cristã. Aí é o que nós vamos fazer, o que nós vamos exercitar. Eu e você, nós precisamos correr a vida cristã, ser uma maratona, correr a vida cristã com perseverança, olhando a linha de chegada, para que a gente não fique desfalecido pelo meio do caminho, ou não caia pelo meio do caminho, como eram os leitores deste livro, que alguns estavam fracassando. Então nós, irmãos, vamos correr, vamos exercitar disciplinados a vida cristã com perseverança, olhando firmemente para a linha de chegada, um olhar fixo para a linha de chegada. Então há uma indagação: como eu e você podemos correr a vida cristã com perseverança, de modo que venhamos cruzar a linha de chegada da corrida. Então, de convidado com a nossa leitura, com o nosso texto, nós vamos ver apenas 4 maneiras como correr a vida cristã, de modo que alcancemos o triunfo na chegada.
Como o autor foi bem enfático, né, logo no início, né, colocar algo enfático, então, como é a nossa ética cristã? Como deve ser o nosso padrão de vida cristã nesta corrida? Como é que devemos correr? Vamos lá? Então, vamos ver essas maneiras. Como devemos correr bem para que possamos observar que temos pessoas que cruzaram a linha de chegada. Portanto, é enfático também nós, os cristãos, visto que temos tão grande nuvem de testemunhas, nós devemos olhar claramente nessa caminhada, olhar para as pessoas do capítulo 11 que nós falamos. Eles, de fato, correram a vida cristã, eles viveram no Antigo Testamento e eles cruzaram, eles chegaram e eles apresentaram para nós o modelo. Aquele exemplo que nós passamos, né, de um maratonista que corre aí os 42 quilômetros e ele vai chegar no estádio. Ele chega naquele lugar, no campo de futebol, e aí ele entra lá e vê toda aquela multidão em volta, gritando para aquele campeão, aquele que triunfou. Então, essas pessoas do capítulo 11, eles são esses exemplos para nós. Então, devemos correr a vida cristã, porque olhamos para trás e temos exemplos de pessoas que já triunfaram. Hoje, na nossa cultura, nós vemos que as pessoas, amados irmãos, as pessoas olham para exemplos completamente diferentes. Os exemplos de hoje são os craques de futebol, os atores, as atrizes, as pessoas que aparecem aí na mídia, na televisão. Mas nós não. Nós olhamos de novo também, que já triunfaram, já chegaram. Então, nós temos essas pessoas como os nossos modelos de fé. Então, nós devemos seguir o exemplo dessas pessoas que foram bem-sucedidas na caminhada. Então, essa é o autor está dizendo, observem como as pessoas do Antigo Testamento exerceram fé, pararam a linha de chegada com triunfo. E o próprio Deus deu exemplo, ou melhor, deu testemunho da vida deles. Deus deu testemunho de que eles triunfaram, de que eles chegaram, cruzaram a linha de chegada. Deus deu bom testemunho deles. Então, essas pessoas nós devemos tomar como exemplos na nossa corrida de vida cristã. Então, ao ler o capítulo 11, ao relembrar a mensagem do capítulo 11, olhe para aqueles heróis como pessoas bem-sucedidas e na nossa corrida nós devemos correr, porque no final Deus também dará testemunho da nossa corrida de vida cristã. É isso que devemos fazer. Essa é a primeira maneira de exercitarmos a vida cristã com disciplina, tomando como exemplo as pessoas do Antigo Testamento. A segunda maneira, no nosso texto, no verso primeiro ainda, ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso. Aqui nós podemos dizer, de todo o peso, o autor não define o que é isso. Nós podemos olhar pelo livro, né? O livro, ver o contexto do livro, como aqueles crentes, os nossos irmãos, estavam vivendo. Então, tirando o peso, é tirar os empecilhos que impedem a nossa maratona, a nossa corrida. Como nós vemos, naquela cultura antiga, as pessoas que se preparavam, que treinavam, eles treinavam com alguns pesos nos pés. E no dia da corrida, da maratona, eles tiravam, eles corriam livres.
Então o autor está dizendo: tire aquilo que lhe causa impedimento. Então, na ética da vida cristã, no exercício da vida cristã, tire de fato os pesos, aquilo que impede você correr a vida cristã livremente. Podemos ver algumas verdades que se encontram nesse livro, que o autor não define que pesos são esses. Mas no caso desses irmãos aqui, era de prestar pouca atenção no sacrifício de Jesus Cristo. Eles estavam querendo voltar ao antigo sistema levítico que os pais deles viveram. Então o autor está dizendo: olha, preste atenção, foque a vida de vocês no sacrifício de Jesus. Não diminua isso. Preste atenção no sacrifício de Cristo. Então, não prestar atenção no sacrifício de Cristo, de fato, é correr com algum peso, porque ele não está colocando foco exclusivamente em Jesus Cristo. Então, podemos observar isso. Então, tirar o peso é, de fato, colocar a nossa atenção e o nosso foco na pessoa do Senhor, pois ele vai falar isso lá na frente, olhando firmemente para Jesus. Também é comum, somente naquela cultura do Oriente Médio Antigo, as pessoas cultivarem um estreito relacionamento com o mundo e um entretenimento. Hoje isso é muito comum na nossa cultura. As pessoas estão dominadas, né, por essa cultura do mundo. Hoje podemos dizer que as pessoas sabem mais dos acontecimentos, da realidade dessa vida, do que do sacrifício e da obra do Senhor. Vemos isso constantemente. As conversas das pessoas é mais do entreter, da vida, do que o relacionamento com as verdades ouvidas da palavra de Deus. Então, o peso é tirar essas coisas, esses embaraços que nos impedem de correr livremente a vida cristã. Nós, crentes, precisamos ser pessoas disciplinadas no exercício da vida cristã e não ficar cercados, dominados pelo entretenimento, pelas coisas do mundo. Está diante de nós tudo isso. Uma terceira verdade que podemos alistar dessas causas do impedimento, ficar livre disso, é não ficar encantado com a riqueza do mundo. Hoje, a cristandade, de maneira geral, no mundo moderno, estão encantados, né, com as riquezas do mundo. É tanto que as igrejas até mudaram o foco. Por exemplo, hoje não é o testemunho assim: Cristo perdoou os meus pecados, salvou, estou pronto para morar com Cristo. Não. As pessoas dão testemunho: eu consegui isto, comprei isto, Deus me abençoou com aquilo outro. Então, são esses encantos em nossa volta que impede a gente de correr livremente a vida cristã. É como um peso que faz com que a gente corra devagar, quer dizer, nem corra, nem ande, certo? Então precisamos nos livrar disso na corrida da vida cristã. A terceira verdade que nós devemos observar ainda no verso 2, aliás, no verso 1, ele faz uma separação e diz: do pecado que tenazmente nos assedia, né? Pecado é terrível, né? Então aqui ele vai dizer a terceira maneira de correr a vida cristã é tirar os pecados que impede, que retarda ou impede mesmo a cruzar a linha de chegada com triunfo, vamos dizer assim. E o que é isso? O que é tirar, vamos dizer, libertar-se dos pecados que impedem a nossa corrida? O que é isso? Claramente, ele não define aqui, mas nós podemos observar pelo livro, pela carta inteira, né? É não reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo como suficiente para a salvação. Isso é claro.
Alguém precisa ter consciência que para correr a vida cristã é necessário reconhecer, saber que somente o sacrifício de Cristo é suficiente para a salvação. Veja que esses leitores, eles estavam querendo voltar aos velhos rituais de Moisés, da lei, Levítico, todo aquele processo que era feito no templo, no Antigo Testamento. Então, irmãos, nós precisamos correr a vida cristã dizendo que somente o sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar os nossos pecados. Essa é uma lembrança que nós devemos sempre pensar. Somente a obra de Cristo, superior, plena, grandiosa, maravilhosa, pode nos dar salvação. Essa é a maneira clara, porque o pecado tenazmente nos rodeia, nos assedia, como é o texto aqui. A outra verdade, sempre olhando o nosso livro aqui, nós precisamos observar e ter o hábito de continuar confessando os pecados. Então ele está dizendo que aquelas pessoas lá, a vivência deles era o ato de esquecer de fazer confissão dos pecados. Então, a maneira clara de tirar o pecado é o ato de fazer confissão. Então, correr a vida cristã é ter um ato de confissão. Nós, crentes, precisamos ter um exercício espiritual de vida cristã de confissão. Isso é importante, chegarmos diante de Deus com esse espírito de confissão. Não podemos correr a vida cristã sem esse exercício de fazer confissão. Às vezes, parece-me que os crentes hoje vivem uma vida como se eles não precisassem chegar diante do trono de Deus e fazer confissão. Essa é uma necessidade nossa. Temos um sumo sacerdote, aliás, um grande sumo sacerdote, como mencionado nos capítulos anteriores, que é Jesus Cristo, que nos purifica, nos lava de todo o pecado. Por isso a necessidade de confissão. Então, se queremos correr bem a vida cristã, chegar com triunfo na linha de chegada, nós precisamos ter o hábito de confissão. Chegue-se perante Deus em confissão. E por último, dessa verdade aqui de tirar os pecados, o que impede a pessoa de correr bem a vida cristã é quando a pessoa não desenvolve uma vida espiritual, isto é, fica sem crescer, imaturo. Então ele está dizendo, tirar o pecado é desenvolver uma vida de santidade. Esses crentes aqui, os nossos irmãos, eles estavam de fato, eles não exercitaram, vamos dizer assim, eles não exercitaram uma vida cristã a ponto de desenvolver uma maturidade. Então ele está dizendo, tire o pecado, é essa a verdade, cresça, desenvolva numa vida de santidade, não fiquem imaturos na fé, desempenhe uma vida de santidade, cresça, aumente em santidade, seja um cristão maduro em conhecer Jesus Cristo e a sua verdade. Isso precisamos fazer. E por último, nós observamos o que ele vai mencionar no versículo 2, ele diz, corramos, é o verbo principal utilizado no início, com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Para o Senhor Jesus Cristo. Então, corramos a vida cristã com perseverança, isto é, com continuidade, esta carreira que Deus nos propôs, colocou diante de nós.
E ele diz que essa corrida é de fato desviar de algo e concentrar-se em outra coisa. Essa é a última maneira. Então, só relembrando a nossa mente, a primeira que nós aprendemos, qual foi? Precisamos observar que está diante de nós uma nuvem de testemunhas, pessoas que já chegaram, já triunfaram, já chegaram com Deus. Eles são os nossos modelos de corrermos a vida cristã. A segunda verdade que nós aprendemos é tirar o peso. Alguma coisa que nos impede, que já mencionamos, nos impede de correr bem a vida cristã. E depois tirar os pecados, fazer confissão. E, por último, desviar a nossa atenção de qualquer coisa e centralizar, concentrar-se somente em outra. Aí ele vai descrever como isso é feito. Lindo, aí ele diz no verso 2: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Irmãos, é bonito ver isso, essa expressão aqui, olhando. A ideia é desvie-se disto e coloque naquilo. Então, deixe de olhar para isto e olhe para aquilo. Centralize a sua afeição ali, não naquela outra coisa. Então, o que ele está dizendo é: desvie o seu olhar de tudo que está em sua volta e concentre ou dirige tão somente para Jesus Cristo. É a ideia daquele corredor, na sua maratona, que ele corre exclusivamente pensando na linha de chegada. Eu tenho que chegar, eu tenho que cruzar esta linha de chegada. E ele olha exclusivamente para aquela linha de chegada. Então, irmãos, nós devemos desviar o nosso olhar de qualquer outra coisa e dirigir tão somente em Jesus Cristo. Devemos colocar nele o nosso olhar fixo, basicamente fixo, somente nele. Esse é o apelo do autor aqui. Porque os hebreus, no caso aqui, eles estavam pensando nos sacrifícios levíticos, nos rituais de Moisés, toda a lei, e o escritor diz: não, o olhar de vocês é tão somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós também devemos fazer. Só que ele explica o porquê, graças a Deus, né? Aí ele diz, né? Firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, irmãos, devemos olhar para Jesus Cristo, porque ele é quem começou e quem vai concluir a nossa fé. Ele promoveu fé nos nossos corações e ele vai concluir. Por isso devemos olhar somente para ele. A carreira está diante de nós, foi proposta. Jesus Cristo começou, fez a obra dele, nos salvou, nos perdoou, nos deu vida eterna, e ele vai consumar esta obra. Então, por esta razão, eu devo olhar somente para ele, juntamente com vocês. Que caminhada bela, não é não? Temos uma nuvem de testemunhas, tirar alguma coisa, as coisas que impedem, fazer confissão de pecados e focar nossa vida tão somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque ele começou e ele vai terminar a boa obra que ele começou em nós. Que maravilha é esse trabalho de Deus. Podemos ter certeza que ele vai começar aquilo que ele terminou. Então, olhe para a linha de chegada, olhe para Jesus Cristo. Irmãos, aqui o autor, como eu já disse, desconhecido, nessa carreira proposta para nós, ele conta um exemplo do Senhor Jesus Cristo, o modelo de vida dele. E diz que Jesus fala da sua alegria diante da paixão. Lembra de João capítulo 15, versículo 11, 17 e 13 do Evangelho de João? Ele
fala da sua alegria diante da sua paixão. Diz que ele ficou alegre, radiante. Por quê? Porque ele estava diante da paixão, isto é, do seu sofrimento. Por quê? Ele explica. Ele diz que o sofrimento de Cristo, se torna importante diante da alegria de chegar diante do trono de Deus com outras pessoas. Incrível, né? Então, ele está dizendo, olha, eu vou passar pelo sofrimento, a dor da cruz, receber os pecados das pessoas, mas logo depois estarei diante do trono de Deus e outras pessoas, vocês triunfarão juntamente comigo. Então, irmãos, por causa dessa obra da paixão do Senhor Jesus Cristo, olha o que ele fez. E diz, o qual, em troca da alegria que ele estava proposta diante do trono de Deus, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Nesse livro nós estudamos claramente que nós temos acesso ao trono de Deus por causa da paixão do Senhor Jesus Cristo, da obra da cruz dele. Então nós agora podemos estar diante do trono de Deus. E um dia, quando cruzarmos a linha de chegada, triunfarmos verdadeiramente, ele concluir a nossa fé, de fato, nós teremos alegria plena, como também Jesus Cristo tem diante do trono de Deus. E aí, o que fazer diante disso? Se o nosso alvo é isso, o que fazer? O que devemos fazer? Vamos lá? Aí ele exorta no 3. Olha o verbo no imperativo. O que fazer então diante disso? O que fazer? Ele diz, considerai. Considerai. O que é o verbo considerar? É tirar a soma. Colocar aquela numeração e tirar a soma. Em outras palavras, faça uma avaliação correta. Aplique corretamente. É isso que ele está falando. Tirar a soma. Veja se você está de fato somando, aplicando bem a sua vida. Aí eu pergunto, qual era o propósito de fixar o olhar na pessoa do Senhor Jesus Cristo da nossa corrida? Porque nesse período de tempo, eu e você, precisamos correr olhando tão somente para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai explicar por quê. Ele diz claramente, Jesus suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo. Nessa corrida, nós sofremos também oposições, sofrimentos, perseguições, maus tratos, tantas outras coisas, humilhações, como é o caso deles, aqui desse livro. Mas algo nos chama a atenção, porque nós precisamos olhar firmemente para o Senhor. Aí ele diz, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Olha, irmãos, porque eu e você precisamos claramente olhar para Jesus Cristo lá na linha de chegada. Correr assim a vida cristã é para não ficarmos cansados ou desfalecidos pelo caminho. Então, quando nós focamos o nosso olhar tão somente em Jesus Cristo, nós não vamos ficar cansados e nem desfalecidos pelo caminho. Por quê? Porque o nosso olhar está fixo em Jesus Cristo. Essa é a maneira de correr, ou o motivo, ou o propósito de correr a vida cristã. Irmãos, isso é claro. Olha o que o autor diz. Avalie, pense bem, considere, ou preste atenção, some direito à sua vida e corra olhando para Jesus Cristo, e assim você não vai ficar cansado e você também não vai ficar desfalecido pelo caminho. Você vai triunfar. Então essa é a maneira.
Essa é a maneira de correr a vida cristã. Concluindo a nossa mensagem desta noite, quero lembrar isto. Irmãos, olhem em sua volta. Olhem em sua volta. Quantas pessoas do passado, crentes, irmãos, já me correram a vida cristã e triunfaram na fé. Nós precisamos fazer o mesmo. Veja o exemplo dele. Também precisamos correr a vida cristã e tirar as coisas que nos impedem. Se não estamos correndo bem, algo está nos impedindo. Então vamos tirar. Se também há pecados, precisamos fazer confissão dos pecados. E, por último, focar tão somente a nossa visão, o nosso olhar na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o autor, o consumador da nossa fé. Ele triunfou. E a nossa corrida, olhando tão somente para Ele, vai fazer com que a gente não canse e nem fique desfalecido pelo caminho. Como é lindo correr a vida cristã. Se eu e você olharmos tão somente para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nessa corrida, nessa caminhada, não ficaremos enfadados dela, não ficaremos pelo meio do caminho, porque nós temos um olhar fixo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, não desvie o seu olhar, por favor. Corra a vida cristã tendo um foco só, e o seu foco firme é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Olhe para o final da sua vida é encontrar com o Senhor Jesus Cristo, o Senhor. Então olhe bem para Ele, considere, some o que você está fazendo, considere o que você está fazendo e focalize o seu olhar fixo tão somente em Jesus Cristo. Você não irá se cansar, você não ficará desfalecido pelo caminho, como muitos já fizeram na história da vida cristã. Que Deus nos abençoe, nos dê alegria e felicidade de correr a vida cristã tão somente olhando para Jesus Cristo. Amém? Vamos orar e assim a gente encerra o nosso culto. Vamos orar pelos nossos irmãos nesses dias difíceis. Peço aos irmãos que fiquem em suas casas esta semana, os idosos, as crianças, por favor, fiquem em casa. O mínimo que você puder sair, fique em casa. Ficarei com a minha família em casa, certo? Mas lembrar aos irmãos que estamos juntos em oração, em súplica a Deus diante dessa situação, não apenas nossa, mas do mundo. Então vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar, pedir a ajuda de Deus para esse tempo. Ó Senhor Deus, nós te louvamos por esse culto, te louvamos a Deus porque Jesus Cristo colocou diante de nós a corrida da vida cristã. E nós, ó Deus, precisamos olhar em nossa volta, que temos os nossos heróis, os heróis do passado, que são os nossos modelos de pessoas que triunfaram, que cruzaram a linha de chegada. Ó Deus, abençoe também para que nós possamos tirar das nossas vidas algo que nos impede a correr bem a vida cristã. O peso, Senhor, que às vezes impede de corrermos bem a vida. Também, ó Deus, abençoe para que possamos fazer confissão dos pecados. E por último, ó Deus, nos abençoe para que o nosso olhar seja fixo tão somente na pessoa de Jesus Cristo. Abençoe-nos e dirige-nos nisso. Agora, Senhor, nos ajude a fazer uma consideração. Qual é o nosso foco? Se colocarmos o nosso olhar tão somente em Jesus Cristo, não cansaremos e também não ficaremos desfalecidos pelo caminho. Então abençoa o teu povo,
para que o nosso foco seja tão somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe e assim a gente encerra nosso culto nesta noite.